Bem pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como implementar em Python alguns algoritmos de ordenamento. Para começar eu vou mostrar um dos mais simples que tem e mais fácil de implementar, que é o Bubble Sort, o método da bolha, que é só a ideia, né, é percorrer o vetor, a lista, várias vezes e a cada percorrida ele colocar o maior elemento para o final, que aí garantindo que quando ele terminar, quando ele passar, que não fizer mais nenhuma alteração, e quer dizer que está ordenado a lista. Então, para começar, eu vou definir uma função aqui em Python, com tudo começa com def, e vou chamar ela de bubble sort, só para identificar. Que recebe como parâmetro uma lista, um vetor, bem simples. Aí para percorrer essa lista, eu vou colocar um for i, que vai ser minha variável de iteração, no range do tamanho da minha lista menos 1. Então o que isso quer dizer? Eu vou, para o i, eu crio é como se eu criasse uma outra lista aqui nesse range, que ele vai me retornar uma lista começando de 0 até o que eu coloquei entre parênteses aqui, que no meu caso é esse len de lista menos 1. Então ele vai, por exemplo, se o meu len de lista menos 1 for igual a 5, ele vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, até, ele vai de 0 até o número aqui que eu coloquei. Só que dentro desse parênteses eu também coloquei o len. O que é o len? O len é só a quantidade de elementos que eu tenho numa lista, com menos 1. Por que eu coloquei esse menos 1? Porque vamos supor, numa lista com 5 elementos, esse len vai me retornar 5. Só que quando eu for percorrer a lista, os elementos estão alocados na posição 0, na posição 1, 2, 3 e 4, completando 5 elementos, já que Python conta o 0 como inicial. Então, na verdade, eu vou estar procurando por 6 elementos, o que não pode acontecer, porque senão vai dar um erro no seu programa. Por isso que eu coloco esse menos 1, que é para ele percorrer até a posição que tem na lista. Porque se a minha lista tem 10 elementos, ele aloca a posição de 0 até 9. Por isso que tem esse menos 1 aqui, beleza? Mas para fazer a comparação, eu preciso de uma identificação para saber quando está chegando no final, porque senão eu vou ficar fazendo comparações aí intermináveis, muito mais ainda intermináveis. Então eu faço outro for com outra variável j, seguindo o mesmo raciocínio do primeiro for, só que com uma diferença. Coloquei aqui, coloquei mais o menos i, sabendo que o menos 1 é para ir até o elemento final, né? Com o menos i, eu vou estar garantindo que meu algoritmo não faça comparações com os números que já estão ordenados. Porque lembra que eu disse no começo que para cada percorrida ele coloca o último elemento para o final? Então, à medida que for crescendo o i, ele vai diminuindo o final, que é porque se eu percorri uma vez, então eu sei que o maior número está no final, então eu posso diminuir um, que no meu caso vai ser o i, para o antes do final, e assim sucessivamente até eu conseguir, até só restar um elemento, não precisar mais fazer nenhuma troca. Por isso que tem esse aqui,
que é para eu não precisar mexer mais no final nos elementos que já estão ordenados. Então aqui, depois que eu já defini as varridas, né, do vetor, como eu vou percorrer o meu vetor e as regras básicas para isso, agora eu defino a comparação que eu vou fazer. Lembrando que eu vou, com o método da bolha, eu vou comparando em número de pares até colocando o maior para o final. Então eu vou fazer uma comparação em si, como no Python é o if, eu tenho a lista e na posição J. Lembrando que J é um inteiro e desta forma aqui eu estou definindo a posição J da lista. Ou seja, se J for 3, eu vou estar definindo a posição a posição 3 da lista e vou fazer a comparação. For maior agora que o seu próximo, que no caso é o J mais 1, se o J for maior que o seu próximo, então eu posso fazer a troca. Como em Python eu posso fazer atribuições duplas, só colocar lista e lista J mais 1 recebe lista J mais 1 lista na posição J. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o elemento que está na posição da lista que está na posição J e colocando no seu próximo, e pegando o que está no próximo e colocando na posição J. É como se eu estivesse fazendo uma simples troca de lugar de uma lista. Por exemplo, numa fila de banco normal, é como se eu fosse maior que a pessoa que está na frente e trocasse de lugar com ela. É simplesmente isso que essa linha faz. Então, sabendo disso, eu terminei a minha função e agora eu só vou retornar a lista ordenada. Que em Python você retorna a lista do jeito que ela está. E a gente termina aqui a função do Bubble Sort. Muito simples, muito fácil de fazer. Então, para a gente verificar, eu vou criar uma lista L com elementos, deixa eu ver, com 6 elementos. Então, colocar ela desordenada propositalmente. 2, 5, 4, 6, 9, 7. Aí 6 elementos. E eu vou imprimir isso na tela com o Python print, e você pode chamar daqui de dentro mesmo a função. Bubble Sort, você coloca o nome da função do jeito que ela está escrita, com os mesmos. Se for tudo minúsculo, tem que colocar tudo minúsculo, porque o Python diferencia maiúsculo e minúsculo aí na comparação, na chamada da função que ele for fazer. E eu coloco aqui dentro o lista, que aí eu tô passando, que no caso aqui vai ser L, perdão, que L é essa lista que eu criei aqui, que eu vou estar passando para a função Bubble Sort, que aqui em cima ela vai se transformar em lista. Então é só uma mudança de nome, é como se esse L virasse essa lista aqui quando eu for fazer a função. Aí é só colocar para rodar, aperto um F5, ele vai abrir para mim. Pronto, tá vendo aqui? A lista ordenada 2, 4, 5, 6, 7 e 9. Em Python, quando você pode também fazer isso para strings ou para palavras. Vou colocar aqui L2, colocar algumas palavras.
Para você definir uma variável como string ou um elemento de lista como string, você tem que colocar entre aspas. Então, deixa eu colocar aqui Zacarias, colocar desordenadamente, né? Zacarias, Tiago, João, pode colocar as aspas, João, Alberto, sempre lembrando de colocar as aspas, porque senão ele considera uma variável e não ele considera uma variável que tem outro valor, não um elemento aí string. Alberto e Felipe. Quando eu faço isso, pode só alterar aqui a variável que eu vou atribuir à minha função. Quando eu fizer isso, eu colocar para rodar, ele vai colocar a lista de palavras em ordem alfabética. Essa comparação aqui do maior que em Python, quando você atribui uma string, ele vai comparar com que letra começa. Então, no caso aqui, se lista de J for, por exemplo, Zacarias e Tiago, ele vai fazer a troca, porque Zacarias começa depois de Tiago, como se Zacarias tivesse um valor maior que o de Tiago, porque começa com Z e Tiago com T. Aí ele faz a troca, jogando Zacarias lá pro final, que fica aqui. Beleza? O Bubble Sort é isso, muito simples de se implementar, só que tem um problema. Ele faz muitas comparações desnecessárias, porque eu vou varrendo diversas vezes desnecessariamente o meu vetor e fazendo comparações que eu já tinha feito. Por exemplo, para colocar Zacarias aqui, então ele pega Tiago e Zacarias. A Zacarias é maior que Tiago, aí ele vai trocar. Aí ele avança, compara Zacarias e João, aí ele troca, aí avança. Zacarias e Alberto, aí troca, aí avança. E ele vai, e quando ele colocar Zacarias no final, ele volta para fazer tudo de novo. Com listas pequenas não tem muito problema, porque a diferença de tempo é imperceptível. Mas com listas com mais a partir de 15 elementos, 20, já dá para se perceber muita diferença. Então, a gente vai agora para o próximo algoritmo de ordenamento, que ele é muito mais rápido que o Bubble Sort, faz muito menos comparações e foi feito em 1960 por Hoare e publicado em 62, depois de uma série de refinamentos, que consiste em 3 passos simples. Ele escolhe um elemento da lista, que chama pivô, aleatoriamente. Pode ser o primeiro elemento que tiver, ou o último, tanto faz. E ele rearranja a lista de forma que todos os elementos que são menores que o pivô que eu selecionei ficam à esquerda dele, e todos os que forem maiores ficam à direita dele. Então, no fim do processo, o pivô vai estar na posição final e vai ter 2 sublistas que não são ordenadas. Isso na primeira vez que eu fizer o quicksort. Aí eu vou chamar essa mesma função recursivamente para as sublistas da primeira vez que eu rodei o quicksort. Ou seja, ele vai fazendo isso até o pivô ser uma lista. Então, por exemplo, eu tenho essa lista aqui com esses 6 elementos. Eu pego dois como meu pivô.
Aí tudo que for maior que 2 vai para frente. Então, os 5, 4, todos os elementos vão para a direita e meu pivô fica aqui. Como não tem nada à esquerda, aí eu desconsidero o 2 e escolho um novo pivô aqui. Aí escolho escolho o pivô como 5. Então, dessa sublista que sobrou, que é maior que 2, o 5 é meu novo pivô. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o que for maior que 5 e colocar para a direita, o que for menor para a esquerda. Aí no caso vai ficar o 4 vai para trás do 5. Aí eu vou fazer o quicksort no 4. Só que o 4 é uma sublista com um elemento só. Então ela já está ordenada. Aí agora sobra os que são maiores que 5. Que são o 6, o 9 e o 7. Aí eu vou fazer a mesma coisa para o 6 e assim sucessivamente até sobrar só o pivô ser um elemento de uma lista só. Eu faço a mesma coisa que eu fiz com o BubbleSort. Defino a função aqui, coloco o nome, né? Quicksort, e recebo também uma lista como parâmetro, que é a lista que eu vou ordenar. E aqui eu faço uma comparação para evitar trabalho desnecessário. Porque se o tamanho da lista que eu obtenho com len for menor ou igual a 1, quer dizer que ou não tem nenhum elemento ou só tem um. Uma lista com um elemento ela está automaticamente ordenada. Então eu só faço retornar a lista. Beleza? Aí aqui para me ajudar eu vou criar 3 listas dentro dessa função: menor, igual e maior. Simples. Então, meu pivô, que eu vou chamar de P, vai ser sempre o primeiro elemento. Então, eu vou colocar lista 0. Isso aqui para evitar correr perigo de não ter nenhuma surpresa, porque toda lista tem que ter um primeiro elemento, né? Isso se ela não tiver vazia, que eu elimino aqui no retorno da lista. Então, beleza. Vou percorrer a minha lista agora. For i em lista. Aí nesse for i em lista, diferentemente do for i em range, o meu i vai receber o valor de cada elemento. Por exemplo, se minha lista for a L aqui, vou receber meu i vai ser 2. Aí depois meu i vai ser 5, depois meu i vai ser 4, depois meu i vai ser 6 e assim sucessivamente. Então, já percorri. Se o meu i for menor que o pivô, eu adiciono o i na lista menor, na minha outra lista menor. Elif, que é outra condição aqui, se i for igual ao pivô, eu coloco ele na lista de igual. Eu adiciono na lista igual. Se não, quer dizer, se ele não é menor ou igual, ele é maior, então eu adiciono na lista de maior. Como é uma chamada, como é uma recursão aqui, eu vou retornar chamo novamente o quicksort, só que agora eu vou ter uma lista menor para esse ordenado, mais igual. Quando eu coloco esse mais em listas, ele faz uma
concatenação, ele junta as listas, e um quick sort também na minha lista auxiliar maior. Então quando ele terminar, ele vai retornar como se fosse listas individuais para cada elemento. Aí vamos ver como fica aqui. Eu vou colocar o L, vou alterar só o nome, ficar quick sort, coloco para rodar e tá aqui ordenado 2, 4, 5, 6, 7, 9, certinho, funcionando também para string. Alberto, Felipe, João, Thiago, Zacarias. Então, tá aí, beleza. O Quicksort, ele é bom, muito mais rápido que o BubbleSort, como eu falei inicialmente. E se o caso, no melhor caso, muito rápido. E no seu caso médio, é um dos algoritmos de ordenamento mais rápido que tem. Seu problema é só no pior caso, que ele fica um pouco lento. Mas no médio caso, que é o mais comum de acontecer, ele é muito bom, muito rápido de ordenar.